Com a palavra, nosso Gilberto Bordalo. Tá, eu liguei. Boa tarde a todos. Porque eu já vi isso, tem microfone que é obsessor, entendeu? Às vezes você fala e ele não responde, às vezes você não fala e ele responde. Então, em várias casas é comum isso. Mas perante um enorme ajuntamento de sofredores, Dr. Bezerra de Menezes falava sobre as imperfeições e os desregramentos morais, quando o fino ironista se aproximou e manteve o seguinte diálogo com o Dr. Bezerra. Escute, doutor, o senhor disse que a calúnia é um braseiro no caluniador. Eu caluniei e nada senti. O senhor disse que o furto é um espinho no ladrão. Eu roubei e nada senti. O senhor disse que o destruidor de lares terrestres carrega a lâmina do arrependimento a retalhar-lhe o coração. Destruí diversos lares e nada senti. O senhor disse que o criminoso tem a nuvem do remorso a sufocá-lo, e eu matei e nada senti. Meu filho, disse Dr. Bezerra de Menezes, que sente um cadáver quando alguém lhe incendeia o braço inerte? Nada, disse rindo o opositor sarcástico, pois cadáver não reage. E a conversação continuou. Que sente um cadáver se o mergulho num lago de piche? Absolutamente nada. Ora, o cadáver é a imagem da morte. Dr. Bezerra fitou o triste interlocutor com seu olhar compassivo e, meneando paternalmente a cabeça, concluiu: pois olhe, meu filho, quando alguém não sente o mal que pratica, em verdade, carrega consigo a consciência morta, é um morto-vivo. Então a gente conhece muitas pessoas que são escravas da rotina. E elas fazem as mesmas coisas todos os dias. Emmanuel diz que a ferrugem, não, a rotina é a ferrugem das ideias. E tem gente que está com 70 anos e morreu aos 20 anos. Continua exatamente igual em termos de vida. Porque qual é o princípio central da lei de Deus? A lei de Deus tem um princípio central. Quem acertar, a Cristina paga o lanche ali numa lanchonete nova que inaugurou agora. Qual é o princípio central da lei de Deus? Vou escrever aqui. A Mayra não vale responder. É a evolução. Todas as reencarnações obedecem a esse objetivo. Nós estamos aqui para corrigir o passado e construir o futuro. E o espírita ele carrega um problema na cabeça. Ser espírita é problema, sabiam? É um problema ser espírita, porque de tanto conhecimento que ele recebe, ele carrega um problema na cabeça, que é o problema do rendimento. O espírita tem que render. Ele tem que botar o conhecimento aqui, transferir para cá e depois transferir para o braço, que é o trabalho. São os 3 pontos básicos do espiritismo. Então, continuando, é como disse o poeta, a morte chega por vezes, age de chofre sem planos, só vem a sepultar a vida, que está morta há muitos anos, disse Silveira de Carvalho. O doutor Bezerra de Menezes, nós vamos prestar uma simples homenagem a ele hoje, que ele nasceu em 29 de agosto, no distrito de Riacho do Sangue. Hoje, me parece que é Jaguaretama, o nome novo, né? Em 1831, o dia que ele nasceu, 29 de agosto.
E o seu pai, Antônio Bezerra de Menezes, era um homem rico. É um homem tinha vários bens representados por fazenda de criação de gado. Ele era um espírito generoso que não sabia dizer não aos amigos. E aqueles que o procuravam, atendia a todos. Um dia deparou-se com a triste realidade, estava falido. Caráter único chamou os credores para entregar todos os seus bens para pagamento das dívidas. Olha só o caráter desse homem. Os credores reunidos recusaram a aceitação dos bens. Sem demover aqueles homens de decisão, ele insistiu para dar tomada, prometeu que seria simples administrador daquele que for a sua fortuna, daquela que for. Retirava apenas o necessário para manter a família e às vezes chegou a passar privações. Porque a pessoa, olha, nós só aprendemos a amar, só tem um caminho para a gente aprender a amar, é fazendo a caridade. Quanto mais você faz, olha, vamos fazer até por orgulho, vamos fazer até para que o vizinho, o conhecido, pense que nós somos criaturas boas. Não faz mal, faz por ostentação, faz para aparecer, porque um dia de tanto repetir, você vai fazer por gosto. Não importa o que o outro vai fazer com o dinheiro, com aquilo que você dá, não tem que estar especulando, a gente vai dando, deixa para lá. Um dia um bêbado chegou para o César Carneiro, que era um biógrafo do Chico e amigo do Chico, pediu dinheiro a ele para o Natal, para fazer a festa do Natal. Ele estava bêbado. Aí ele passou uma descompostura dele, não deu dinheiro. 2 dias antes do Natal, e o bêbado aparece com 50 reais e mostra para ele, olha, quem me deu para fazer o meu Natal? Chico Xavier. E ele foi todo feliz comprar o Natal. Não importa. Eu não sou bonzinho não, tá? Eu ainda estou em aprendizado, mas eu estou treinando. Então, quando eu trabalhava na cidade, estava eu, João, Luiz, na Rua Gonçalves Dias, na hora do almoço, um senhor de seus 40 anos, com vestido simplesmente, mas com paletó, aquilo tudo. O senhor quer me dar 2 cruzeiros para tomar um trem para Diodoro? No tempo do cruzeiro, hein, gente? Olha, não me perguntem quantos anos eu tenho, porque eu não vou dizer não, tá? Então, eu dei os 2 cruzeiros para ele pegar o trem para Diodoro. Eu acho que eu atraía. 5 minutos depois, ele chegou para mim, sério, o senhor quer me dar 2 cruzeiros para pegar um trem para Diodoro? Eu falei, olha, para Diodoro já te dei, pede para outro lugar. Cascadura, por exemplo. Aí ele, sério, falou, então me dá para Cascadura. Aí eu dei de novo. Não ia me fazer falta, não ia ficar nem mais pobre, nem mais rico. Eu dei de novo ele. E ele pediu convicto que ia receber. Então a gente vai fazendo, vai aprendendo, vai gostando, e aí a vida é só uma alegria. Quando o doutor Bezerra veio para a corte estudar, que é o Rio de Janeiro, onde ele estudaria medicina, veja as suas palavras para o pai, como o pai foi um exemplo para ele. Sua vida, meu pai, está repleta de verdadeiros rasgos de probidade. Seus atos ficarão impressos dentro do meu coração como modelos de dignidade e retidão moral. Prometo, no entanto, ao senhor e a mim mesmo ser digno do nome honrado que levo comigo para a corte. E nós encontramos no livro Bezerra, Chico e Você, alguns apontamentos, alguns conceitos dele, doutor Bezerra de Menezes, sobre, por exemplo, o amor e a caridade. Ele disse, amor sem caridade é teoria de lábios desprevenidos. Caridade sem amor é aquele sino que tange da imagem paulina. Unamo-nos em vista disso, na luz que redime e na fraternidade que socorre, convencidos que não nos faltará a bênção daquele divino amigo que prometeu caminhar conosco até o fim dos séculos. Emmanuel, no livro Intervalos, quer dizer, onde ele assinala a pessoa que está praticamente morta espiritualmente, embora vivendo no corpo, ele disse, muitas almas fazem do veículo físico simplesmente um sepulcro a que se agregam. São aquelas que se mostram enfermiças e indolentes, coladas à morte moral que trazem consigo
à maneira da tartaruga que se algema a carapaça. Vivem à maneira dos animais, alimentam-se e bebem, dormem, procriam e obedecem automaticamente às ordens da natureza. E ele concluiu: é por isso que observamos por toda parte homens e mulheres copiando a imobilidade das múmias preciosas e casas solarengas enobrecidas e bem postas, semelhantes a mausoléus em cujo recinto dominam a inércia renitente e a espiritual. Então, meus amigos, hoje é fácil, hoje, olha, ser espírita hoje, tem ar, tem almofada, tem poltrona, enfim, olha, no tempo eu fui em Uberaba muitas vezes e aqui mesmo era banco, sem encosto. E não tinha ar, não, é aquele ventilador que fazia um barulhão, aquilo tudo. Mas no tempo de Jesus era muito mais difícil. O Hilário Silva conta uma passagem que Jesus, depois de um dia de muito trabalho, junto com Pedro, voltavam para Cafarnaum quando o Pedro notou Jesus cansado, anoitecia, e ele falou: mestre, vamos tentar encontrar um abrigo onde a gente possa pernoitar, e depois no dia seguinte a gente vai. E então Jesus concordou com Pedro, Pedro viu uma casinha com uma luz, foi lá, bateu, veio um homem de senho fechado. O que vocês desejam? Olhou os dois de alto a baixo, vestidos simplesmente, né? Não, nós queremos pernoitar, que nós estamos cansados. Aí o homem falou: ó, tem uma sala lá no final da casa, com uns almofadões, vocês, se quiserem, podem ficar lá. E quando Pedro entrou com Jesus, ele notou que aquilo é como se fosse um clube que os homens da cidade tinham alugado para suas brincadeiras, seus folguedos. Então Pedro foi, colocou Jesus no fundo e ficou na frente dos almofadões. 5 minutos depois, já dormiam profundamente, quando uma voz se fez ouvir no salão: mas vem cá, nós não sabemos que tipo de pessoas estamos abrigando, de repente são até malfeitores. Aí um outro sugeriu: então vamos dar um corretivo para que eles vejam com quem eles estão, onde eles estão. E foram lá, pegaram Pedro, que estava na frente dos almofadões, acordaram ele não entendia nada, chegou no meio do salão, deram 10 bastonadas nas canelas de Pedro, que ficou com as canelas vermelhas, com aquele bastão, tipo o bastão da polícia americana, que é gordo e grande. E Pedro, sofrendo, veio e reclamou. Jesus perguntou o que houve. Não, me bateram, não sei porquê. Aí Jesus falou: Pedro, para consolar Pedro, né? A gente servir ao Pai é isso mesmo, a gente serve e sofre. E aí Jesus foi e colocou Pedro no canto e ficou na frente dos almofadões, né? Mas aí daqui a pouco uma outra palavra se fez ouvir no salão: vem cá, só de um daqueles malfeitores apanhar não é justo, apanha o que está no canto. Aí apanharam Pedro de novo, não entendendo nada absolutamente, entrou, levou mais 10 bastonadas. Voltou reclamando mais. Jesus foi consolar ele e disse: mestre, talvez seja com um olhar estranho, talvez seja por isso que tendes poucos seguidores, disse para Jesus. Então é isso que acontece. Antigamente era assim, hoje é mais fácil. Eu estava numa empresa e conversando com um amigo, e a secretária soube que nós éramos espíritas. Quando ele saiu para pegar um café, ela chegou, me puxou pela manga do paletó e disse: você é espírita? Eu digo: sou espírita. Você recebe? Quer dizer, talvez eu quisesse uma consulta, entendeu? Você recebe. Espírito, né? Talvez quisesse uma consulta. Um dia eu estava parado aqui na porta e veio um rapaz, um sábado, umas 3 horas, e perguntou: tem alguém que pode me atender, que eu estou com uns problemas? Eu digo: de repente eu posso te ajudar, não é? Quem sabe? Ele me olhou assim, de alto a baixo, perguntou: o senhor é diretor? Eu não ia mentir, eu disse: sou diretor. Ele: diretor não serve. Por que diretor não serve? Porque diretor é complicado, ele falou. Então eu disse: veja como é que não é fácil não, viu? Ser diretor, orador também. O pessoal pensa que é fácil, não é não. Aí eu abri os braços, sorri e falei: quem sabe se eu sou um pouco descomplicado e posso te ajudar.
Aí ele entrou, um colega atendeu, que eu tinha uma reunião com as evangelizadoras, conversou com ele umas 2 horas. Na saída eu falei, como é, tudo bem? Eu acho que ele saiu mais aliviado, ele está até com um sorriso. E você? Não, eu estou com uma dor aqui na nuca, eu não sei o que é, eu acho que eu preciso tomar um passe. Quer dizer, ele saiu e deixou as vibrações com o rapaz e foi. Então é assim que a coisa corre, entendeu? Então Kardec fala sobre esse problema da rotina. E existem pessoas que conhecem o Livro dos Espíritos, o Evangelho, e não obstante, esse conhecimento não muda a sua vida. Vivem sob o princípio da rotina. E Kardec então pergunta, de que vale ao avarento se tornar espírita se ele continuar avarento? De que vale o ranzinza, o rabugento, continuar ser espírita se ele continua ranzinza, o rabugento? É preferível que não seja espírita, porque ele vai sentir muito mais depois do lado de lá. E o filósofo diz, quem tem fé vê nos espinhos flores, mas quem não tem fé vê 1000 espinhos nas flores. É diferente. Certa feita, o doutor Bezerra estava numa dificuldade, essa passagem muita gente conhece, financeira. Ele não cobrava de ninguém, ele atendia todo mundo. Ele atendia na farmácia Cordeiro, ali na estação do Riachuelo. Atendia ali, em cima da farmácia. Até hoje existe o mesmo prédio. E ele estava numa dificuldade financeira severa para pagar o aluguel. E ele fez uma prece, olha o valor da prece, gente. Ergueu os olhos para o alto e orou a Deus. Quer dizer, ele entregou as suas necessidades ao Senhor. Ele não se desesperou. É o que nós precisamos fazer. Numa dificuldade, numa aflição, Senhor, Ele é Pai de amor. Eu entrego a vossa sabedoria e misericórdia, a minha alma, as minhas dificuldades. Pode ter certeza que Ele vai resolver, que Ele vai ajudar. Porque às vezes a solução está na própria dificuldade, para que a gente cresça. Porque nem todo sofrimento é resgate. Tem muito sofrimento que é aprendizado, para nós aprendermos. Aquele cego que os apóstolos perguntaram, Senhor, quem é que pecou, ele ou seus pais, que está em Deuteronômio, para que ele nascesse cego? Nem ele, nem seus pais. Ele nasceu cego para exaltar a glória do Senhor, mas não é ao pé da letra. O Senhor não precisava de colocar uma pessoa cega para mostrar a sua autoridade, ele não precisava disso. Aquele espírito é que pediu a cegueira para corrigir alguns problemas do seu sentimento, da sua evolução. Então, o doutor Bezerra orou e a resposta da súplica não demorou. Bateu a porta. Um moço bateu a porta, de fisionomia simpática e atitudes polidas. Viera tratar umas aulas de matemática. Olha como é que os espíritos agem. E matemática era tudo que o doutor Bezerra de Menezes não gostava. Ele não gostava de matemática. Ele disse para o homem que ele não gostava de matemática, aquilo tudo. O homem insistiu que queria as aulas e pagou adiantado todas as aulas. O doutor Bezerra ficou muito feliz, adiantou as taxas do condomínio onde ele morava, pagou a faculdade que estava atrasada e foi, espírito de caráter nobre, foi para a Biblioteca Nacional horas e horas estudar matemática para dar aula ao rapaz. Só que o rapaz nunca apareceu. Até hoje ele não sabe quem é o rapaz. Bom, já deve saber no plano espiritual, mas o rapaz não voltou mais. Eu vou contar um caso que aconteceu comigo e uma oradora amiga que eu fui pegar para que ela viesse fazer uma palestra aqui. Olha, eu juro pela felicidade da Cristina, como o que eu vou contar é verdadeiro, viu? Vocês podem acreditar. Essa amiga, ela tinha pavor de ficar devendo alguma coisa. Lutava com muita dificuldade financeira e ela estava devendo o aluguel.
E sábado, naquele tempo que banco trabalhava sábado, eu ouvi falar que naquela época, eu acho que o Carlos pegou essa época, né? Eu ouvi falar que banco trabalhava sábado, né? Trabalhou, tá vendo? Ó, então confirma o que eu estou dizendo. Eu ouvi falar, nessa época. Então, bateu na casa dela o contínuo do banco, sábado de manhã. Ai, meu Deus do céu, ele veio me cobrar, ela quase entrou em desespero. Aí doutor Bezerra, espírito, apareceu, calma, minha filha, espera, vê o que ele vai se dizer. Aí ela abriu a porta, ele disse, olha, vim trazer o recibo do aluguel que o senhor pagou ontem e esqueceu de trazer. O homem que pagou ontem, como é que o homem? Que não era esse homem? Bom, era um senhor, cabelo grisalho, uma barba também grisalha. Aí ele olhou, é aquele moço ali. Era um retrato do doutor Bezerra na parede da casa dela. Como ele arrumou o dinheiro, com quem ele pediu, não me perguntem que eu não sei. Mas o fato é que o doutor Bezerra pagou o aluguel dessa nossa irmã, porque ela tinha merecimento, ela tinha créditos. Então, vocês repararam no perfil dos apóstolos que Jesus convocou ao apostolado? Homens rudes do povo, de poucas letras, pecadores, mas todos eles tinham duas virtudes que o espírita precisa ter para trabalhar. Eles não colocaram nenhuma condição para seguir a Jesus. Nenhum deles disse, não, mas vem cá, o que nós vamos ganhar? Como é que é isso? Que história é essa? Não. Eles seguiram, não disseram uma palavra. E outra coisa, por que Jesus convocou eles? Por que é que Jesus convocou eles? Porque, gente, eles tinham uma coisa que nós precisamos ter, que nem todo espírita tem. Eles estavam, olha só, eles estavam disponíveis. Tem espírita que olha para trabalhar, é uma luta, uma dificuldade, hoje não posso, não, amanhã eu tenho que fazer isso. Ah, não, de noite não dá, eu durmo cedo. De manhã também não, eu acordo tarde, quer dizer, tem espírita que é a maior dificuldade para trabalhar, e tem outros não. Quando a pessoa tem essa disposição, olha, tinha uma amiga aqui, eu posso falar o nome dela, ela está desencarnada, a Dalva. Ela era uma boa vontade presente. Um dia eu perguntei, ela morava na Curicica, e eu perguntei a ela, Dalva, você conhece a rua tal na Curicica? Olha a espontaneidade dela, pronta para servir. Ela falou assim, marcou, eu guardei esse registro. Ah, eu não conheço, mas eu posso procurar, porque eu precisava ir naquela rua para resolver um negócio. Então vejam a boa vontade dela. Você tem outros que não sei não, não me pergunte. Eu tenho um parente que ele disse o seguinte uma vez para mim, olha, eu não gosto de receber favor, porque eu não gosto de prestar favor a ninguém. Então são posições completamente, né? Esse um dia vai ter que apanhar muito até aprender a fazer favor por prazer. Ser espírita de frente não é fácil, requer fibra, renúncia. E é mais, ser fiel e leal aos princípios de Kardec. Ou melhor, Jesus e Kardec. E aí vamos embora. Jesus entrou, vejam, gente, agora vamos ver o valor da prece. Tem espírita que você ora, eu pergunto, você tem o hábito da prece? Ah, tenho, de noite, quando eu não estou cansado, eu oro. Aí eu digo, você não tem o hábito da prece. Porque o hábito da prece começa de manhã, André Luiz, o que é que ele fala? Comece o dia na luz da oração, o amor de Deus nunca falha. É orar de manhã e de noite, antes de dormir. Quer ver, Cristina, eu vou fazer uma pesquisa aqui. Porque o espírita ora muito, porque o espírita sabe o poder da prece. Se a gente tivesse realmente a ideia do poder da prece, a gente oraria muito. Quer ver como o espírita ora muito? De manhã e de noite antes de dormir. Quem tem o hábito aqui de orar de manhã e à noite, quando dormir, permaneça sentado. Olha só, Cristina. Unanimidade, todos têm esse hábito aqui.
Todos têm. Hein? Você não? Não, mas... Não ouvi. Ó, gente, olha o peso da prece. Vou contar 2 casos. O doutor Bezerra entrou numa casa, viu um espírito, ele desencarnado, doutor Bezerra espírito, viu um espírito na sala. Quem é que está orando aí? Ele perguntou. Não tem ninguém orando, eu estou sozinho aqui. Respondeu o espírito. Tem sim, porque eu estou sentindo vibrações de prece. Aí o doutor Bezerra foi no quarto, tinha uma menina lendo um livro católico. Gente, olha só a importância da leitura. Ler livro espírita também é prece. A gente emite aquelas vibrações da construção mental que a gente faz em cima das imagens que a gente faz em cima daquilo que a gente está lendo. Não é? Tinha e as vibrações que o seu pensamento emanava, disse o doutor Bezerra, eram verdadeira prece. Olha, a gente não tem que também, olha, tem gente que pede o que quer e não do que precisa. A gente tem que inverter. Maria Dolores falou, agradeço, Senhor, quando me dizes não às súplicas indébitas que faço através da oração. Muitas daquelas dádivas que peço, estima, concessão, posse e prazer, em meu caso talvez fossem espinhos da senda que me deste a percorrer. Existem privilégios que desejo, reclamando-te o sim, que se me florescessem na existência, seriam desvantagens contra mim. E vai por aí afora. Então a gente não vai fazer igual o outro. Senhor, justiça para minha sogra que ela merece. Misericórdia para mim que eu sou muito imperfeito. Quer dizer, não é assim, né? Por que vai pedir justiça para a sogra e para ele misericórdia, né? Olha, eu contei esse lance do doutor Bezerra, agora outro. Uma médium possuída de severa dor de cabeça, certa feita, doía tanto que a dor tomou-lhe todo o corpo. De repente, ela vê com os olhos espirituais uma névoa esbranquiçada penetrar no ambiente, envolvê-la toda, e um agradável bem-estar e a dor de cabeça passou. E ela ficou curiosa em saber a origem daquela ação em favor dela. Contou a um amigo comum da casa espírita que ela frequentava, então ele disse, ó, não, o olhar espiritual dela foi seguindo aquela névoa e viu um homem próximo da casa dela, junto a uma árvore, orando. Depois, no centro, curiosa, ela contou o caso ao amigo, ele disse, não, é o fulano, amigo comum, que ele tem o hábito de orar pelos doentes. Eu não posso fazer o bem, a caridade, eu sou muito imperfeito. Olha aí, gente, orar pelo próximo. Então ele soube que você estava doente e aí orou por você. Como ele tinha o hábito da prece, ele fazia uma prece com sentimento, com emoção, então aquela prece tinha um maior valor. Então, gente, calma que já está terminando, viu? Fiquem tranquilas. Quando eu disse isso, eu escutei uma frase surda na minha cabeça. Graças a Deus. Olha, gente, eu tinha uma amiga espírita, ela falou aqui uma vez para assistidos. Foi a primeira e única vez que os assistidos bateram palma, depois de uma palestra. No tempo que a gente fazia os domingos, fazia a preleção, o evangelho, depois tinha o lanche, não tinha sopa, e dava a bolsa. E foi no Natal. Olha a grandeza moral e a coragem dessa irmã. O marido dela estava à morte no hospital. Ela foi para a antessala, ligou para a amante do marido. Fulana, vem aqui que o fulano quer conversar com você. Que ele está doente gravemente. Ela foi,
Quando ela chegou, a mulher foi para a antessala, eles conversaram meia hora. Quando ela saiu, ele disse, olha, ela disse, fulano, agora você pode morrer. Já resolveu tudo que tinha que resolver com ela. Meia hora depois ele desencarnou. Não é uma grandeza moral? Não é qualquer um que faz isso não, viu? Porque Beethoven disse, o que tenho no coração é preciso que saia. E o Altman, aquele célebre poeta inglês, disse, quando dou, me dou mesmo. Quer dizer, ele dava de si, não só o gesto. O doutor Bezerra estava atendendo a uma cliente. Primeiro entrou um homem rico. Ele atendeu. Essa história de dizer que ele tinha um consultório para rico, um para pobre, não é verdadeira. Ele atendia no mesmo consultório. Ele atendeu um homem rico e o homem deixou o envelope em cima da mesa. Aconteceu esse caso que eu estou contando com o doutor Bezerra e com o Chico. 2 casos semelhantes. E o envelope ficou na mesa, o doutor Bezerra nem quis ver quanto era, nada. A cliente posterior era uma senhora, doutor, não tem dinheiro para nada, para a dieta que o senhor está recomendando, como é que eu vou fazer? Não, pega esse envelope aí e leva. Daqui a pouco ela volta, uma expressão de surpresa, doutor, é muito dinheiro, tem 1.000 contos de réis aqui, não, é seu, pode levar. Naquele dia o doutor Bezerra foi para casa a pé. Ele morava na Tijuca, ou em São Cristóvão, talvez, e o consultório era na estação do Riachuelo, ali na Zona Norte. O Chico, um amigo dele, rico, colocou um envelope com dinheiro no bolso do paletó dele, ele foi, observou e devolveu o envelope para ele. Aí o Chico estava conversando com os amigos, o homem chegou delicadamente no outro bolso e colocou o envelope. Aí veio uma senhora, Chico, eu quero um dinheiro, Chico, estou sem comer, estou com fome. Ele foi, botou a mão no bolso esquerdo e deu o envelope para ela. Logo ela voltou, Chico, tem alguma coisa errada, tem muito dinheiro ali. Não, minha filha, tem nada, nós lhe devemos muito mais. São os espíritos superiores que eles vivem num outro mundo, embora se doando todo aqui. Olha, a dona Nena Galves, do Centro Espírita União de São Paulo, fez uma suéter de fino acabamento para dar para o Chico. No inverno de Pedro Leopoldo era rigoroso. Uma vez, estava 0 grau na madrugada de junho, quando Cornélio Pires ia saindo e disse, nesta noite o frio é prova, sala amiga hoje te deixo, não consigo fazer qualquer trova, tremendo e batendo queixo. Então estava um frio daqueles. E a dona Nena pediu ao doutor Rossi, que era um amigo comum com o Chico, que levasse aquela suéter para o Chico. À tarde ele foi lá, deu a suéter ao Chico, ele vestiu aquele jeito dele, agradeceu muito, disse que estava muito boa a suéter. E o doutor Rossi foi para o hotel, na volta, para ir para o centro, às 7 horas da noite, ele viu um senhor de camiseta na calçada, em pleno noite de junho, em Uberaba. E foi para o centro, chegou lá, o Chico estava com a suéter. Aí, quando terminou, o Chico disse, ô, doutor, quer me levar no outro lado da cidade, que eu vou dar passe numa pessoa? E foram. Quando saíram, o homem estava lá na calçada, de camiseta. Eles foram, deram o passe, daqui a pouco o Chico entrou num quarto e ficou uns 15 minutos. Quando o Chico voltou, estava sem suéter. Era o outro lado da cidade, longe dali do lugar do centro onde estava aquele homem. Aí no carro o doutor Rossi falou, Chico, pois é, a suéter, o que houve? Aí o Chico, sem graça, não, é que aqui em Uberaba a gente tem que acostumar a sentir frio, né? Para a gente ficar bem, aquilo tudo. Quando foram passando perto do homem, quem é que estava com a suéter? O homem. Gente, foi mediunidade. Mediunidade de transporte, mediunidade de materialização, olha quantas mediunidades que o Chico realizou, não é?
E doutor Bezerra de Menezes, falando sobre a função dos médicos, igualzinho como os médicos fazem hoje, viu? Os médicos confirmam hoje o que o doutor Bezerra pregou como sacerdócio na medicina. Um médico não tem o direito de terminar uma refeição, nem de perguntar se é longe ou perto. Quando um aflito qualquer lhe bate à porta, o que não acode por estar com visitas, por ter trabalhado muito e achar-se fatigado, ou por ser alta hora da noite, mal o caminho ou o tempo, ficar longe ou no morro, o que, sobretudo, pede um carro a quem não tem com que pagar a receita, ou diz a quem lhe chora à porta que procure outro, esse não é médico. É negociante de medicina, que trabalha para recolher capital e juros dos gastos de formatura. Esse é um infeliz que manda para outro o anjo da caridade que lhe veio fazer uma visita e lhe trazia a única espórtula que podia saciar a sede de riqueza do seu espírito, a única que jamais se perderá nos vai-vens da vida. A gente sabe perfeitamente que os dias são outros e não vai subir um morro, aquela coisa toda, mas é aquela história, é o sacerdote, né? Quer dizer, tem médico que não atende porque não quer, ele não quer atender por uma razão qualquer. O meu cunhado, ele era pediatra e ele teve uma briga com o chefe porque eram 6 horas da manhã e o plantão era substituído às 7 horas da manhã e entrou uma pessoa com hemorragia. Então o chefe disse para ele o seguinte: olha, não, vamos dando sangue, porque eu não vou, estou cansado, não vou mexer nisso agora não. A equipe que entrar é que vê. Vejam, minha gente, jogar fora o plasma, o sangue, que é tão precioso, e depois o homem, sabe lá o que é que acontece? Quer dizer, ele partiu para cima do médico, tiveram que segurar ele pediu demissão e largou a medicina até. Então, nós recebemos 3 mensagens do doutor Bezerra de Menezes pelo Chico para o nosso centro. 3, falando sobre, no início, quando nós estávamos montando. E uma delas, que engraçado, essa eu não consegui os originais. Ficaram com os parentes lá do Gilson e eu não consegui os originais. Quando dizia o seguinte: quando nós fizemos a sede, que era ali embaixo de Albazar, nós tínhamos experiência de mesa mediúnica, todos nós, porque nós viemos de um centro que todos nós trabalhávamos em mesa mediúnica. Então nós queríamos continuar o serviço. Fomos a Uberaba perguntar ao doutor Bezerra e disse que não, que nós não fizéssemos reunião mediúnica porque nós não tínhamos o respaldo da assistência social. Nós não tínhamos a caridade que era necessário, porque o médium, como defesa, ele tem que trabalhar na caridade e ele tem que estudar muito e, é claro, lutar sempre pela própria renovação. Então nós não fizemos. Conseguimos o valor financeiro, eu e o Gilson, construímos a farmácia, está diferente hoje, mas ela naquele mesmo local, uma sala para os médicos atenderem, outra para os dentistas, e aí depois voltamos a Uberaba, aí sim o doutor Bezerra disse que nós podíamos fazer o trabalho mediúnico. Então vejam a importância, médium que não trabalha na assistência social, que não estuda e que não frequenta as reuniões públicas, é um médium deficitário. Ele precisa fazer isso. Então, gente, vamos aproveitar o tempo, né? Vamos aproveitar o tempo. O Chico, ele aproveitava tanto tempo que um dia ele estava sentado no meio-fio, ele estava chateado com os conflitos da terra, essas lutas no Oriente Médio, ele estava preocupado pensando nisso, quando veio um espírito de elevada hierarquia, de mais hierarquia do que Emmanuel, segundo as palavras dele, e perguntou: Chico, meu filho, o que há com você? Você está triste por quê? Não, porque... E contou
qual era a preocupação dele, as lutas no mundo, os conflitos, e o Espírito não disse nada. Quando ele terminou, ele disse assim: meu filho, deixa os homens guerrearem em paz. Quer dizer, deixa para lá, vamos fazendo a nossa parte, fazendo aquilo que a gente pode fazer. Um orador estava ao lado ele fazia 3 festivais do Dr. Bezerra de Menezes por ano para doar cesta básica a 10 mil, 15 mil pessoas. E não é como hoje, não, que o feijão já vem pronto, não, era o contrário. Ó, eu trabalhei numa dessas vezes. Eles colocavam um silo em cima da mesa do salão da reunião, um pequeno silo. Iam lá com uma escadinha, jogavam 60 quilos de arroz, feijão, lá o que fosse, em grão, e a gente ia embaixo enchendo os saquinhos, com aquela, uma coisa que fechava e abria a boca do silo, e a gente ficava até 4 horas da manhã. Aí o Chico dizia assim, o Lalita, que era a sogra da Ana Lúcia, do Gil, sogra do Gil, mãe da Ana Lúcia, minha filha, 8 horas aqui para a gente fazer um culto. E um dia, uma senhora paulista, rica, chegou para o Chico e disse: Chico, a fila começava, os festivais eram sábado de manhã, a fila começava sexta de noite, já tinha gente na fila. E ela falou para o Chico: Chico, mas tanto trabalho, a trabalheira insana dessa para você dar uma bolsa para uma família que tem 5, 6, 7, 8 filhos, que daqui uma semana não tem mais nada. Por que essa trabalheira toda? E o Chico ficou preocupado com aquele pensamento dela e foi para casa pensando naquilo, quando o doutor Bezerra disse: não, Chico, esse trabalho é muito importante, porque nós estamos trazendo para cá, hoje, espíritos de oficiais nazistas e soldados que precisam reencarnar e não têm onde reencarnar na Europa. As mães fecharam a porta para eles reencarnarem. Então eles vêm aqui e nós arranjamos famílias das favelas de Uberaba para eles renascerem. Então, gente, porque é o pobre, ele, quer dizer, aquele que está abaixo da linha da pobreza até, ele tem o feijão e arroz para a semana toda, ele está feliz, ele não pensa em mais nada. Ele vai para a tendinha para tomar uma cachaçinha, para discutir futebol, e ele até, quando ele tem todo esse material, quando a gente notava, aqueles que ganhavam aquela cesta básica, eles até olhavam para a mulher e começavam a achar a mulher mais simpática, mais bonita, né? Quer dizer, aí os nazistas iam renascendo ali naquelas favelas de Uberaba. Então, é aquilo que a gente não vê, que o nosso espírito não vê. Então, gente, vamos aproveitar o tempo. Eu vou contar uma história, tem 5 minutinhos, e a Sheila, ela evangelizava. Alguém aqui não conheceu, alguns conheceram, mas vão relembrar. Ela evangelizava numa escola pobre, no interior de Minas, de 8 da manhã, meio-dia, sábado. E um dia entrou um garoto de 14 anos com uma barra de ferro na mão e batendo nas cadeiras, nos móveis, sem dizer nada. Até que um dia ele rasgou o desenho que os alunos da tia Sheila faziam. Aí ela chamou a atenção dele. Aí ele disse para ela, respondeu para ela: ô sua burra, a senhora acha que eu não sei, você acha que eu não sei desenhar? Ela deu papel e lápis para ele, ele desenhou um pato Donald perfeito. Aí ela passou a entregar a ele os desenhos para ilustrar as histórias que os seus alunos faziam. E quando a gente sai da rotina, que a gente começa a trabalhar para crescer espiritualmente, tem associados nossos do passado que não gostam, ficam zangados da gente sair da rotina. Então ele começou a ter pesadelo. Passou a ter pesadelo, aí a tia Sheila disse: olha, canta aquelas musiquinhas que você ouve aqui na evangelização, que a gente canta todo sábado. E ele passou
então a cantar, os pesadelos foram embora. Aos 17 anos, uma bala perdida, ele desencarnou. 15 anos depois, ele foi numa mesa mediúnica onde a tia Sheila frequentava, e ela soube, quando ele entrou, que ele batia na mesa com aquela barra de ferro e que ele rasgou os desenhos. Ela soube que ele passou a ter pesadelos, que ele fora o chefe da falange de obsessores daquela região. 15 anos depois da desencarnação dele, ele se apresenta numa mesa mediúnica onde a Sheila frequentava. E aí ele disse: eu vim aqui agradecer a tia Sheila, porque a tia Sheila me apresentou a Jesus. Hoje eu sou de Jesus. E para provar que sou eu, ele cantou uma daquelas canções que a tia Sheila ensinou. Então aí eu pergunto, e nós? Nós fomos apresentados a Jesus? Nós fomos. Todos os espíritas foram apresentados a Jesus. E nós fizemos mais. Nós pedimos serviço a Jesus. Nós pedimos trabalho a Jesus. Vamos pensar nisso, porque o tempo urge. Nós estamos numa fase conturbada, que a paz é difícil, tanto a paz exterior quanto a paz interna. Então vamos pensar, porque se há tanta paz no azul que o céu abriga, e se há tanto azul que tanto bem nos traz, se há tanto azul e há tanto céu, me diga, por que é que o homem não encontra paz? Se há tanta paz no verde mar da onda, que faz-se verde e em branco se desfaz, se há tanta onda pelo mar, responda, por que é que o homem não encontra paz? Se há tanta paz no olor das multicores, flores, orquídeas, rosas, manacás, se há tanta paz em cada flor e há tantas flores, por que é que o homem não encontra paz? Se há tanta paz nos cânticos suaves que entoam nas alvoradas os sabiás, se há tanta paz num canto de ave e há tantas aves, por que é que o homem não encontra paz? Se há tanta paz na brisa que desliza sobre as folhagens tímida e fugaz, se há tanta paz na brisa e há tanta brisa, por que é que o homem não encontra paz? Se há tanta paz nas expressões tão mansas que vira ao mundo uma criança atrás e cada dia existem mais crianças, por que é que o homem não encontra paz? Se há tanta paz nos corações com fé que atrai o bem e afasta as coisas más, então oremos todos juntos, de pé, para que o homem encontre um dia a paz. Muita paz a todos, obrigado.